Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje é dia 21 de Sivan, 5.783. Estamos aí em A Tarde com a Torá, no dia de hoje, 10 de junho de 2023, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Hoje nós estamos no sagrado dia do Shabat, o sétimo dia da semana, e, portanto, nós estamos aí no encerramento da Parashá da semana. A nossa Parashá da semana, Bechalotecha, né, que significa ascender, ou seja, subir, elevar-se. Para qual finalidade? Acender as luzes, né, da menorá, o candelabro de 7 braços no Beit Hamikdash. E esse Bechalotecha, ascender, elevar-se, subir e acender, colocar as luzes na menorá, está diretamente conectado não somente com o povo judeu, mas está também com os Bnei Noach. Qual a finalidade? Trazer mais luz, mais presença divina para o nosso planeta, o nosso mundo. Todos estão preocupados com a natureza, todos estão preocupados com preservação disso, daquilo, e mais não sei o que, e mais não sei o que lá. E os gananciosos, corruptos e malandrinhos, né, do mundo afora, estão na realidade interessados de outras coisas que estão abaixo do solo, as suas riquezas. Ou seja, de uma forma ou de outra, a visão ela está incorreta. Por quê? Porque somente a presença divina, a luz divina, realmente somente através da Torá e os seus mandamentos, as 7 leis de Noach e as suas ramificações, é que são de fato realidades para um mundo melhor. Então, que nós possamos, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, possamos trazer mais luz para este mundo, mais presença divina, para que mais e mais as trevas e os seus asseclas possam ser vencidos, derrotados no dia a dia. E assim como sempre o bem prevaleceu sobre o mal, assim como sempre a luz prevaleceu sobre as trevas, assim como sempre a justiça sempre prevaleceu diante da injustiça, e assim como o nosso Deus, o único Deus, aquele que é único, indivisível, incorpóreo, aquele que não nasceu, nem morreu e nem ressuscitou, aquele que vive e está para sempre na linguagem humana, porque ele é a fonte inesgotável de todas as coisas. E somente ele é Deus, Criador, Redentor e Salvador. Como sempre, este Deus, o único, que está revelado através da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, sempre prevaleceu diante dos deuses da idolatria e por aí afora que os seres humanos têm criado. Deuses, homem, mulher, criança, meio humano, meio animal ou animal inteiro, né? Todas as divindades, ou seja, de pedra ou de madeira, sempre foram vencidos através da história, através do tempo. Por isso que o mundo ainda existe, por isso que você ainda existe, mesmo que você não creia no Deus único, que está revelado através dos 5 primeiros livros da Bíblia, é graças a ele que você existe, é graças a ele que você trabalha, vive, é graças a ele que você vai e vem, é graças a ele que você formou uma família, tem uma profissão ou algo semelhante. Então, como sempre, o nosso Deus, aquele que é Echad, Adonai de Sebaot, o Senhor dos Exércitos, é graças a ele que tem prevalecido diante de todas as divindades pagãs e idolatria, é que o mundo ainda continua a existir. Por quê? Porque o seu objetivo principal, o seu objetivo fundamental é transformar este mundo para ser a sua moradia, a casa de Deus. E você está nessa jornada, você está presente realmente diante desse grande desafio, vencer tudo e todos, em nome do nosso Deus, em nome de Hashem Tsevaot,
para podermos realmente fazer com que a redenção venha o mais rápido possível e o justo Mashiach se revele a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Então, nós estamos aí, 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat, para nós finalizarmos a nossa paraxá da semana Bechalotecha, né, que é o desafio para realmente, no nosso dia a dia, nos elevarmos a acender as luzes da menorá, ou seja, acender a luz divina em nosso tabernáculo interior e no tabernáculo interior das pessoas. Nós temos responsabilidades não somente conosco mesmo, ou com os nossos familiares, ou com aqueles que são próximos a nós, mas nós temos de fato responsabilidade com as nações, e é o nosso desafio. Por isso, juntos, no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, nós vamos em frente nessa grandiosa jornada que nós temos aí pela frente, para que possamos contemplar a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, a revelação do justo Mashiach para a redenção final. Amém, amém. Ok? Hoje na nossa 7ª aliá, nós vamos ter o foco aí principal sobre Moshe, Miriam e Aharon, né? Sempre nesse aspecto aí, a mensagem fundamental destas personalidades, né? E os ensinamentos que nós temos aí com referência a ele. Nós vimos aí ontem sobre a questão daquela mistura de povos, né? Que saiu do Egito junto com o povo judeu, e que sempre foi uma pedra no sapato, por assim dizer, de Moshe e do próprio povo judeu, porque todo início de rebelião começou com eles, né? Com a murmuração, e ele conseguiu inflamar menos de 1%, né, da população judaica, mas à medida que um judeu se envolve em algo bom, todo o povo é abençoado, mas no momento em que um judeu se envolve naquilo que não é bom, todo o povo também é afetado pela sua negatividade, até que seja curado ou resolvido aquela situação. Então isso aflige todo o povo, e é isso que nós vemos através da jornada pelo deserto, né? Onde o menos de 1% se deixa inflamar realmente com referência à mistura de povos, de não-judeus que saíram do Egito com o povo judeu, na sua conversão, né, muito caracterizada pela superficialidade, e não uma conversão profunda, como por exemplo de Ruth, né, que nós vimos esses dias atrás, né, uma verdadeira, real conversão, né? Então, nesse sentido aí, o povo acaba sendo afetado por causa de né? Então, é aquele famoso ditado popular que as pessoas aprendem por aí, né? Que por causa de um pecador, todos pagam o pato, né? Então, essa realidade, né? Por causa de os inocentes pagam o pato também, né? Que é o tradicional ditado popular. Então, nós vimos aí, na primeira reclamação, na segunda reclamação, melhor dizendo, quando eles blasfemaram, né, a mistura de povos, com referência ao maná, o alimento celestial, porque o maná vinha do céu, era uma ação divina que fazia com que realmente, entre aspas, né, chovesse, né, o maná. E quando amanhecia o dia, o povo poderia sair no campo, quer dizer, ali fora do próprio acampamento, ou em torno do acampamento, e ali eles encontravam o maná, que era, sob o maná havia uma camada fina de orvalho, e sobre o maná havia outra camada fina de orvalho, que era a proteção por baixo e por cima, para que o maná ele não tocasse o chão, e ao mesmo tempo o orvalho por cima, para impedir com que algum tipo de inseto tivesse contato com o maná, né? Então a ação do maná era algo muito, muito sobrenatural, dentro
da ótica judaica, né? Era uma ação mística de Hashem em favor do povo judeu e daqueles que estavam junto com ele. Então, de uma certa forma, os nossos mestres falam que o maná, ele representa o pão natural da terra. Ou seja, o pão natural da terra, qual é o significado do pão natural da terra? Todo ser humano tem o direito do pão natural da terra. Por isso que o pão, né, ele é um alimento básico na mesa de todo ser humano, em qualquer parte do universo, em qualquer parte do nosso planeta. O pão é um alimento natural para todas as famílias, para todo povo, todos os povos, todas as nações, para todo ser humano. Nesse sentido, os nossos mestres trazem para nós a reflexão que o pão do céu, ele também representa a Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que temos ali, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, com os 613 mandamentos para o povo judeu e as 7 leis de Noé para os não-judeus. Portanto, o maná, o pão natural, o maná, que representa também a Torá, assim como o pão natural é para todo ser humano, assim também os nossos mestres dizem que o pão do céu, que é o único pão do céu que veio para o ser humano, que é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, é para todas as nações, é para todos os povos. Então, o único e verdadeiro pão do céu, que é a Torá, ela é também para todos os povos, independente de ser judeu ou não ser judeu. E nesse aspecto, os nossos mestres falam que, desta forma, a grandeza espiritual do pão do céu, a Torá, é para estar à mesa de forma análoga, né? Para estar à mesa de todas as famílias. Ou seja, a Torá é para estar realmente à disposição de todos os povos. Por isso que nós não podemos reter a palavra da Torá com seus mandamentos, com as 7 leis de Noé e as suas ramificações. É por isso que nós precisamos cada vez mais estarmos falando do único e verdadeiro pão do céu, a Torá, com os seus ensinamentos para o nosso dia a dia. Então não pode faltar o pão na nossa mesa, não pode faltar o pão do céu nos ensinamentos das nossas vidas no dia a dia. E assim como nós também compartilhamos o pão da nossa mesa com outros, assim nós precisamos compartilhar esse pão celestial, a Torá, para com as pessoas. Então, como você que está na jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, você precisa estar compartilhando esse pão do céu, a Torá, as 7 leis de Noé e as suas ramificações. Então vejam bem que a nossa responsabilidade, ela é de fato muito real. Então disto nós aprendemos que é apropriado para as pessoas de qualquer estilo de vida estudar os ensinamentos místicos da Torá, particularmente como eles são formulados, de maneira clara e metódica nos ensinamentos de Chabad. Então, por isso que todos os nossos ensinamentos, todas as nossas aulas, elas são baseadas dentro do ensinamento Chabad, chabad.org.br, com orientação do nosso Rav, Yaakov Geranstad, que é a liderança Beninoa Brasil. Então, nós estamos alicerçados nos ensinamentos da Torá através do Chabad, que traz para nós os ensinamentos profundos, elevadíssimos, né, sobre a Torá e os aprendizados, as lições, né, para a nossa vida no nosso dia a dia. Então, por isso, essa reclamação, né, realmente fez com que isso trouxesse, numa linguagem humana para entendermos, né, um grande desgosto, né, da parte de Deus de realmente poder ouvir uma coisa dessa,
uma ingratidão dessa que começou com a mistura de povos e atingiu menos de 1% do povo judeu, e isso começou afetando realmente todos dentro desse aspecto aí, ok? Na sequência dos fatos aqui, o que nós temos aí foi aquele momento, né, devido às circunstâncias, Moshe, ele falou para Hashem que não tinha como carregar esse povo sozinho. Então aí Hashem diz para ele separar 70 anciãos do meio do povo, né, pessoas idôneas, para que sobre eles Deus colocasse uma porção, né, da Ruach, do espírito de Moshe sobre aqueles 70, que seriam, juntamente com Moshe, Aharon e Miriam, líderes, né, sobre o povo todo. Então, dessa forma, é separado 70 anciãos, né, dentro desse aspecto. Porém, dois anciãos de nome Eldad e Medad, que nós encontramos aí no capítulo 11, no verso 26, né, dois homens merecedores que foram convocados, né, para estar entre os 70, lá entre os anciãos, para poderem serem nomeados, né? Então, Eldad e Medad, eles, na realidade, não compareceram à reunião, eles não foram à reunião. Então, aí, segundo uma linha judaica, fala que eles acharam-se imerecedores de tal honraria, de receber uma porção do espírito de profecia de Moshe, certo? Então eles não foram para lá. Então eles agiram com muita humildade, né? De reconhecerem que eram imerecedores. Porém, no momento em que Deus deu a bênção para os 70 que ali compareceram, né, atendendo à convocação de Moshe, eles receberam realmente uma porção da Ruach de Moshe, o espírito de profecia de Moshe, e Eldad e Medad, aonde eles estavam nas suas tendas, eles receberam também da mesma porção. Então, por isso, Gershom e Yehoshua, Josué, eles chegaram para Moshe posteriormente, né, aquele momento da unção ali, dos 70, chegaram a falar para Moshe, né, tanto Gershom, o próprio filho de Moshe, né, e Yehoshua, o seu braço direito, né, falaram para ele, Eldad e Medad, eles estão dizendo profecias no acampamento, ainda no capítulo 11, verso 27, né, e então eles falaram, né, eles estão falando profecias, né, fala para eles pararem. E Moshe responde, né, vocês estão com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo de Deus fosse de profetas e Deus colocasse o seu espírito sobre eles, né? Então aqui nós vemos realmente mais uma ação de Moshe de humildade. Então Moshe não era uma humildade superficial, de boca para fora. Era uma humildade de fato, real, vivida por ele. Então, em outro comentário dos nossos mestres, fala que o próprio Moshe, ele tinha certeza que se Deus desse a mesma unção para uma outra pessoa, ele poderia fazer melhor do que ele mesmo. Tamanho a humildade do próprio Moshe. Então aí nós vemos realmente Moshe agindo com humildade, não tolhendo Eldad e Medad naquilo que eles estavam fazendo dentro do acampamento, trazendo uma palavra profética. E a palavra profética que eles traziam, como os outros, né, era uma palavra segundo a vontade de Hashem, naquilo que fosse para edificar o povo, para fazer com que o povo se corrigisse cada vez mais e pudesse trilhar os caminhos dos mandamentos divinos. Não é aquela papagaiada que se faz por aí afora, né, de profetas e profetadas que por aí existem, né, que faz um tal de sirianda, siricanda, sirisobe, siridesce e por aí afora vai,
E dentro desse aspecto aí, o que acontece? Acontece que ficam usando expressões que não tem pé nem cabeça, que ninguém entende porcaria nenhuma, nem eles mesmos sabem o que estão falando. E quando vem, entre aspas, com tradução, né, eles vêm falando aquilo que Deus não disse. E que Deus também não falou para eles falarem. Porque eu vos digo, né, muitas vezes eles falam depois dessa papagaiada aí, né? Eu vos digo, e patati e patatá, e não leva a lugar algum. Simplesmente são pessoas que estão com conversa mole. Frutos das suas emoções, fruto das suas ambições, e não fruto da humildade que depende da unção divina, para poder falar segundo a palavra divina. Lembram de ontem e esses dias anteriores? Todo o acampamento, todo o povo se movia pela palavra de Deus. Então é essa a questão. Então Eldade e Medade, eles estavam andando segundo a palavra de Deus. Não era fruto da sua imaginação, emoções ou das suas ambições. Por isso que Moshe simplesmente disse, simplesmente, quem dera, Moshe disse, né? Quem dera que todo o povo de Deus fosse de profetas. Baruch Hashem. Então, essa é a questão. Então, aí mostra, de fato, realmente, a diferença de verdadeiros profetas e de profetas embusteiros, né? Que ficam aí com um monte de papagaiada para enganar as pessoas, para satisfazer as suas ambições, os seus desejos pessoais, e não aquilo que é de fato para edificar o povo de Deus, ok? Então, aí nós entramos de fato agora na nossa sétima aliá, que está no capítulo 11, a partir do versículo 30, e nós vamos até o capítulo 12, e o verso 16, aí onde nós concluiremos, né, a nossa paraxá dessa semana, Behaloterá, ok? Então, entrando na nossa paraxá, na nossa aliá de hoje, né, a partir do versículo 30 do capítulo 11, então nós temos aí, Moshe deixou a tenda da reunião, entrou no acampamento e foi para a sua tenda particular, né? Ele e os anciãos de Israel fizeram o mesmo. Deus fez um vento soprar, fazendo as codornizes, né, soarem, porque o povo tinha reclamado por falta de carne, né? Voarem dos mares, e logo eles estavam espalhadas por todo o acampamento, a distância de um dia de viagem para um lado e um dia de viagem para o outro lado, em volta de todo o acampamento. Ou seja, as codornizes, né, elas voavam cerca de 2 cúbitos de altura do chão, né? Então, elas voavam à altura de 96 centímetros, porque um cúbito é 48 centímetros, né? E como são 2 cúbitos, então são 96 centímetros. Então, na realidade, eles voavam abaixo de 1 metro do chão. Então era fácil de capturar as codornizes, para que o povo pudesse ter, né, os meios tranquilos de poder pegar das aves e assim se alimentarem. O povo ficou ocupado durante todo o dia, toda a noite, e o dia seguinte juntando codornizes. Vejam bem que eles, quando foram para pegar das codornizes, eles ficaram um dia inteiro, a noite inteira e outro dia inteiro pegando codornizes. Então calcule você, no sentido que estivesse presente ali, agindo da mesma forma que essa mistura de povos, mas menos 1% do povo judeu estavam fazendo isso daí. Imagine você, codornizes ao bando, centenas de milhares voando a 96 centímetros de altura. Dava para pegar à mão, não precisava de nenhum tipo de instrumento para pegar. Ou às vezes até um lençol, eles abriam o lençol e acabavam pegando um monte ao mesmo tempo, né?
e ao mesmo tempo que pegava, já matava. E aí fala o verso de número 32, né? No finalzinho fala, e eles as empilharam ao redor do acampamento em inúmeras camadas. Imagine a quantidade que cada um, da mistura de povos e menos 1% de judeus, o quanto milhares de aves eles pegaram, que eles foram colocando camada sobre camada, em volta do acampamento. Isso é uma aberração mesmo. Então eles não pegaram aquilo que era suficiente para matar a fome. A ganância, a ambição, a glutonaria, o olho gordo, sabe? O olho gordo daquela pessoa que é glutona. Ela olha para um determinado alimento e ela olha para aquele alimento e diz assim, eu vou comer. Então, ela vai colocar no prato dela o alimento, seja ele qual for, salgado, doce, companhia limitada. Então ele coloca lá no prato dele uma colher grande de alimentos. Mas ele não fica satisfeito com uma colher, ele coloca 2. Mas 2 é muito pouco, então ele coloca 4. Aí 4 tá razoável. Mas para evitar passar fome, deixa eu colocar mais 4. Então ele acaba fazendo um prato com uma montanha, aquela montanha de comida. E come que nem um esganado. Parece que nunca mais vai haver comida na vida. Parece que nunca mais vai comer e parece que nunca mais vai ter comida no mundo. Assim o povo agiu naqueles dias. Ainda o texto fala que ainda havia carne nas suas bocas e eles estavam, né, ao verso 33, a carne ainda estava em seus dentes e ainda não haviam desaparecido, quando a ira de Deus protestou violentamente contra o povo. E Deus golpeou o povo com uma praga muito severa. E Deus chamou aquele lugar de Kivrot Hatavá. Kivrot Hatavá, que significa túmulos do desejo. Então vejam bem, o povo ainda tinha carne nos dentes, quer dizer, estava... E aqui, ó, com a outra mão estava pegando ave aqui, ave ali, e juntando em camadas. E com a outra mão, e pegava com aqui, já matava e ia juntando nas camadas. E ao mesmo tempo, imagine, né, numa linguagem bem humana para nós entendermos, imagine o nojo que Deus sentiu da ação dessas pessoas. Uma coisa nojenta. Nós sentimos isso quando nós falamos. Você imaginando, então, você ainda fica com mais asco ainda dessa ação. Imagine Deus. Eles acabaram de blasfemar contra o maná, o alimento divino, e pediram carne. E Deus deu, na sua infinita misericórdia, Deus deu para satisfazer a fome deles. Mas o povo não satisfeito agiu com arrogância, com rebeldia, porque, lembra que nós falamos ontem, qual que é o gatilho que se dispara para a rebelião contra Deus? Qual é o gatilho? Lembram do nome? Insatisfação. Ser insatisfeito com a ação divina leva o ser humano a se rebelar contra Deus. E foi isso que aconteceu. Então aquele lugar ficou chamado de Kivrot Hatavá, que significa túmulos do desejo. O desejo está no singular, porque ele engloba todas as ramificações do que significa desejo aqui. Entre eles, túmulos da concupiscência e da luxúria. Túmulos dos desejos desenfreados, túmulos dos rebeldes, porque ali
uma boa parte da mistura de povos acabou morrendo ali. E uma boa porcentagem desse menos 1% de judeus que também acabaram entrando nessa coisa e acabaram também ficando por ali, né? Então, a rebelião contra Deus é realmente um suicídio. É uma palavra que todo mundo entende muito bem. É um suicídio. É realmente desejar morrer. Então, por isso, nós precisamos tomar muito cuidado com a insatisfação. Eu não estou contente com isso, nem com aquilo, não sei por que Deus permitiu isso acontecer comigo, então, não sei por que isso, não sei por que aquilo. Cuidado com a insatisfação. Ela te leva para uma rebelião contra Deus. E isso é perigoso. Então fica aqui a lição deste episódio. Encerrando o capítulo 11 com esse episódio aí, o capítulo 12 ele já entra num outro nível de assunto, que trata-se sobre a crítica de Miriam sobre Moshe, né? Então Miriam e Aharon falaram sobre Moshe por causa do seu divórcio das mulheres de reconhecida beleza, com quem se casara, pois ele se casara com uma mulher de reconhecida beleza, né? 2 vezes falam que ela era uma mulher muito bela, né? A esposa de Moshe, né? Era muito bela. E Moshe tinha se separado dela, tinha se divorciado dela, né? Que é uma palavra que está na Torá, né? E Moshe tinha se divorciado dela. Segundo os nossos mestres, nos seus ensinamentos do Talmud e do Midrash, fala que esse assunto aconteceu por causa do quê? Por causa da nomeação dos 70. Aqueles 70 anciãos que foram nomeados para serem os auxiliadores de Moshe a conduzir o povo. Então, houve uma alegria naquele momento, né? Principalmente dos familiares, as esposas deles. E então, Yocheved, esposa de Moshe, então ela fala para elas, né? E Miriam está ali presente. E ela fala assim, isso daí não é motivo de alegria, é um dia de tristeza. Por quê? Porque elas perderão o marido como eu perdi o meu. Então, quando Miriam escutou isso, então ela, naquele momento, ela falou, mas espera aí, Moshe, o líder do nosso povo, meu irmão, ele se separou da mulher, ele não está cumprindo a sua obrigação como marido, que é coabitar com a esposa e dar à luz filhos. Ele está violando o mandamento divino. Então Miriam, ela chegou a essa conclusão muito rápida. E ela correu para conversar com Aharon, que era o mais velho dos dois, tanto de Moshe como de Miriam. Então ela correu falar com Aharon, e também ele estava naquele papel de Kohen Gadol, né? Então, quando Miriam conversa com Aharon, e ela conversa com o seu irmão mais velho na presença de Moshe. Ela não conversa, segundo os sábios dizem, ela não conversa direto com Moshe. Ela não vai tirar a dúvida que ela estava direto com Moshe. Ela vai para com Arão, então ela vai conversar com Arão. Então aí, ela ao conversar com Arão sobre Moshe, na presença de Moshe, então foi onde que a conversa deles, né, como vai pelo capítulo 12 afora, né, fala, mas Deus falou só com Moshe, Deus falou conosco também. E tanto você, Arão, como eu, Miriam, nós continuamos a nossa vida conjugal normalmente. Por que Moshe se separou da mulher dele? Para poder ouvir a voz de Deus, se todos nós também ouvimos a voz de Deus. Então Miriam estava conversando com Arão no sentido de que não era necessário Moshe se separar da esposa dele. Como eles não se separaram. Arão não separou da sua esposa e nem Miriam do seu marido. Né? Então aí
foi uma dúvida que ela teve, uma observação que ela fez, que ela não deveria ter dito, né? Ela não pecou, ela falhou. Porque, segundo os sábios, dizem que um justo ele não peca. Ele pode cometer falha, mas ele não peca. Por quê? Porque o pecar é um ato voluntário e espontâneo de uma rebelião contra Deus. Então, e um tzadik, ou uma pessoa justa, ela não peca, ela falha. E Miriam falhou. Em vez de ela conversar direto com Moshe, ela conversou com Aharon. E Moshe, mesmo escutando aquilo, ele permaneceu em silêncio, devido à sua própria humildade. Ele não questionou nada. Ele não se defendeu. Mas, né, o texto aqui, no final do versículo 2 do capítulo 12, diz, e Deus escutou. E no versículo 3, o homem Moshe era extremamente humilde, mais do que qualquer pessoa sobre a face da terra. Então, esse versos 1 a 3 aqui do capítulo 12, mostra toda esses momentos que são mais explanados dentro do Talmud e dentro da própria Mishnah, segundo os nossos mestres, ok? Então, na sequência, versículos 4 em diante, nós temos aí que, repentinamente, Deus ele se manifesta e convoca Moshe, Aharon e Miriam. E chama-os à entrada da tenda da reunião. E ali, naquele momento, né, o Eterno ele chamou Aharon e Miriam. E ambos saíram do lado de Moshe, e mais em separado, eles tiveram uma conversa com Deus. Então Deus conversou com Miriam e Aharon, e Moshe não escutou. Porque nesse momento Deus começou a elogiar Moshe. E Deus não permitiu que Moshe escutasse os elogios. E então Deus diz a Aharon e Miriam, quando chamou-os em particular e Moshe não pôde ouvir. Então Deus disse para eles, a Aharon e Miriam, quando alguém dentre vocês recebe profecia, eu, Deus, me faço conhecido a ele em profecia. Eu, Deus, me faço conhecido a ele somente em uma visão, para aqueles que são, para quem aqueles que Moshe, aliás, Deus se revela. Ou seja, falo meramente em um sonho, os profetas normais, certo? Falo somente em sonhos. Mas este não é o caso do meu servo Moshe. Dentre toda a minha casa, ele é o mais confiável. Fui eu quem lhe disse boca a boca para se separar da sua esposa em uma visão clara, onde cada palavra se tornou conhecida e não em enigmas. Quando eu falo a ele, ele vê a imagem de Deus atrás dele. Ou seja, como se ele visse Deus pelas costas, né? Que já vimos essa passagem aí, né? Portanto, por que vocês não ficaram com medo de falar do meu servo, de Moshe? Então Deus irou-se com eles, e ele se foi. E a nuvem subiu de cima da tenda, e veja, Miriam estava afligida com Tsaraate. Como a neve, ela estava com a sua pele branca. Ela foi cometida pela doença sobrenatural por causa da má conversação. Então, Aharon se virou para Miriam e ela estava afligida com Tsaraate. Aharon disse a Moshe, por favor, meu mestre, não considere isso como um pecado contra nós, pois nós pecamos por causa da nossa tolice. Não deixe que ela permaneça afligida por Tsaraate, que é uma fonte de impureza ritual. Como morto, ela pode estar agora neste momento, porque significa isso mesmo, a questão de Tsaraate. Quando a irmã de uma pessoa que sai do ventre de sua mãe é afligida,
metade de sua própria carne é consumida. Então Moshe implorou a Deus e disse: El Narefa Nalá. El Narefa Nalá. Ou seja, por favor, Deus, por favor, cure-a. E ela foi curada imediatamente. Ela não ficou com o Tsarate, como fala lá atrás, 7 dias. Mas ela teve que ficar separada 7 dias do povo, de toda a congregação de Israel. Porque ela tinha sido atingida por Tsarate. Mesmo que ela foi curada de forma sobrenatural, devido à prece de Moshe, mas ela teve que cumprir o rito. Ficar 7 dias separada do povo, da congregação. Dentro desse aspecto todo aqui, né, então nós temos aí o aspecto sobre a questão, Moshe é diferenciado dos demais profetas. Segundo Rambam Maimônides, ele diz: os outros profetas recebiam suas profecias em sonho ou uma visão sobrenatural, ao passo que Moshe recebia sua profecia enquanto acordado e de pé, como está escrito, né, em Bamidbar, Números capítulo 7, verso 89. Quando Moshe chegava à tenda da reunião para falar com Deus, ele escutava a voz falando com ele. Ele estava em pé, acordadíssimo, né, na presença de Hashem. Outros profetas recebiam suas profecias através de um anjo. E assim que eles viam, né, era uma parábola e um enigma. Mas Moshe não recebia suas profecias através de um anjo, como diz o capítulo 8, né? Fui eu quem lhe contei, boca a boca, né? Que nós vimos aqui no próprio capítulo 12, verso 8, Deus falando com Aharão e Miriam. Deus falava a Moshe face a face, Êxodo capítulo 33, verso 11. Ele olhava a imagem de Deus, também aqui no próprio verso 8 fala isso. Em outras palavras, não havia parábolas, ele via a profecia claramente, sem qualquer parábola ou enigma. Assim, a Torá testifica que ele, Moshe, via em uma visão e não em enigmas. E suas profecias não eram nebulosas, duvidosas, mas visões que ele enxergava com absoluta clareza, nitidez. Outros profetas eram dominados, melhor dizendo, por medo e terror, quando recebiam uma profecia. Mas Moshe não, ele não tinha medo e nem terror. Este é o significado do versículo. Deus falava com Moshe, como um homem falaria com seu amigo, que está lá em Shemot, Êxodo capítulo 33, verso 11. Assim como uma pessoa não tem medo de ouvir as palavras de seu amigo, da mesma forma Moshe não tinha medo de ouvir a voz de Deus e nem a profecia de Deus. Por quê? Porque são amigos. Moshe tinha a habilidade de receber suas profecias, permanecendo completamente sereno, sempre que quisesse, né? Nenhum dos outros profetas eram capazes de receber profecias sempre que quisesse. Então, as profecias dos outros profetas não era quando eles queriam. Hoje eu vou ouvir uma profecia de Deus, ir lá e na presença de Deus e vou ouvir uma profecia hoje. Não. Agora, com Moshe era diferente. Moshe ele consultava a Deus a qualquer hora do dia ou da noite. Qualquer questionamento que o povo tinha, do dia ou da noite, Moshe ia ter com Deus. E Deus falava com ele, normalmente, seja qualquer hora do dia ou da noite, né? A qualquer momento que quisesse, o Espírito Divino o envolvia e ele recebia a profecia. Ele não tinha que sintonizar seus pensamentos para se preparar, se concentrar e etc. e tal, porque ele estava sempre harmonizado e preparado parado como um anjo ministerial,
Por isso, ele podia receber a qualquer momento, como relata, né, a passagem que nós estamos, né? Moshe, aqui no capítulo 12, né? Moshe disse a eles: esperem, e eu ouvirei o que Deus instruirá em relação a vocês. Também está lá em Bamidbar, capítulo 9, verso 8, aqui no livro de Números. Assim Deus prometeu a ele: vá e diga a eles, retornem às suas tendas. Você, no entanto, ficará aqui comigo. Devarim, Deuteronômio, capítulo 5, versos 27 e 28. Quando Deus acabou de falar com Moshe e os 70 anciãos, ele mandou os 70 anciãos embora para a tenda deles. Mas ele disse a Moshe: você não, você fica aqui comigo. Então os profetas, os nossos mestres falam, vá e diga a eles, retornem às suas tendas. Isso nos ensina que sempre que os outros profetas acabavam de receber a profecia, eles retornavam para suas tendas, para os seus afazeres normais, significando que as suas vidas físicas normais tinham continuidade normalmente e tranquilamente, como qualquer outra pessoa. Eles não se separavam de suas esposas, eles continuavam sua vida natural. Mas Moshe Rabbeinu, nosso mestre Moshe, não retornava para sua primeira tenda, que é o que? A tenda da sua esposa, separando-se de sua mulher e de todas as mulheres para sempre. Sua mente estava sempre conectada com Deus, a rocha eterna, e a glória de Deus nunca o deixava por completo. Sua face emanava luz e ele era sagrado como os anjos, né? Então, qual foi a falha de Miriam nessa história aqui? Que ela não consultou diretamente Moshe para saber os motivos que o levaram a divorciar-se de sua mulher. Aqui nós acabamos de ver, né, o que Maimônides traz para nós dentro desse conhecimento. Moshe, ele precisava estar realmente, devidamente preparado a todo momento para estar com Deus na presença divina. Enquanto Aarão e os demais anciãos, antes de estarem na presença divina, eles tinham que ficar um dia sem ter contato íntimo com a esposa. Depois eles precisavam entrar no mikvê, que é o banho ritual para purificação, para depois ir à presença divina. Moshe não podia perder tempo em nada nesse sentido. Ele tinha que estar pronto 24 horas por dia, porque como Deus o chamava pessoalmente, ele não poderia estar numa intimidade com a esposa, nem poderia correr para tomar o banho de purificação, para depois atender a Deus. Então, Moshe, ele precisava ficar 24 horas à disposição divina. Ele já tinha cumprido a sua missão como homem, como marido e como pai. E ao dedicar-se plenamente dentro do serviço a Hashem, porque era um caso especial, Moshe Rabbeinu não tem dois, certo? Moshe Rabbeinu, o mestre Moshe, tem um só. Então não adianta alguém aí, né, nas suas emoções, boas intenções, para não falar más intenções, né? Vamos colocar um ponto positivo nessa história. Por melhor que for a intenção do fulano, beltrano e cicrano, né? Eu quero ser como Moshe. Bom, primeiramente, tem que ser um judeu. Literalmente falando, né? Tem que ser judeu. Não é aquela questão que eu tenho ascendência judaica, eu acho que sou judeu, que não sei o que lá. Não. Tem que ser judeu literalmente falando. Nascido de uma mãe judia. Segundo ponto, tem que fazer parte da tribo de Levi. Não pode ser de outra tribo, tem que ser da tribo de Levi. Moshe Rabbeinu era da tribo de Levi. Entendeu? Eu quero ser como Moshe.
Negativo. Se você não preencher esses dois quesitos, né, não tem como. E o terceiro e definitivo questão. Deus disse que depois de Moshe não se levantou e não se levantaria nenhum profeta à semelhança de Moshe. Então quer dizer que movido por emoções ou falta de conhecimento ou falta de esclarecimento, tem gente que diz que quer ser como Moshe. Não tem como. É impossível. Assim como é impossível Deus pecar, é impossível qualquer um ser Moshe. Ponto final. Não precisamos nem perder tempo em conversar sobre isso. Entendeu? Então, essa é a questão. Outra questão que nós temos diante de nós aqui é que Miriam, quando ela vai movida pelo zelo. Ela não vai no tom de fofoca. Ela não vai no tom de... eu vou fazer uma fofoquinha pro meu irmão mais velho, Aharon, sobre o nosso irmão aí, o líder nosso aqui. Não. Ela foi movida por um zelo. Por quê? Porque o mandamento de Hashem é crescei-vos e multiplicai-vos. E é honroso para um casal judeu ter filhos e filhos. Muitos filhos. Por quê? Porque, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos a Hashem. Esse é o intuito. Que a família judaica cresça em número para que juntos possam estar servindo a Hashem. Então Moshe ele cumpriu seu papel como homem, como marido e como pai. E agora ele estava naquele sacerdócio muito real e como Deus falava com ele de forma peculiar, face a face, então Moshe precisava estar 24 horas por dia realmente numa situação de purificação, de santidade, para poder atender o chamado de Deus, ou quando ele precisava consultar a Deus por causa de alguma questão no meio do povo, ele tinha que estar já preparado para consultar Deus sobre determinado questionamento, e ali ele recebia a resposta de Deus e passava para o povo. Então esse foi o motivo pela separação. Por isso que nós temos aqui na conversa em particular de Deus com Miriam e Aharon, né? Então eles falam junto com os comentários de Rashi, né? A Torá escrita junto com os comentários de Rashi, que Deus fala para eles: fui eu que disse a ele, a Moshe, para separar-se de sua mulher. E aquele momento que a esposa de Moshe, ela comenta que é motivo de tristeza porque as esposas perderão seus maridos, é por causa da sua experiência pessoal. Obviamente ela não se alegrou com a separação do seu marido, mas ela, como uma mulher fiel a Deus e os princípios divinos, ela não ficou insatisfeita com a decisão divina, ela ficou grata com a vontade divina. Mas como mulher e esposa, obviamente, ela ficou entristecida, por assim dizer, né? Uma palavra que todo mundo entende, mas não insatisfeita. Ela não ficou contra Deus. Mas ela ali, o intuito dela era de alertar e confortar as esposas por aquilo que viria. Só que não aconteceu aquilo que ela temia. Por quê? Porque os outros 70 anciãos, os demais profetas do povo judeu, não precisaram se separar das suas esposas, porque o caso de Moshe é ímpar. E por isso que os demais profetas, eles recebiam a profecia e a sua vida natural continuava normalmente. Então, dentro desse aspecto. Bom, mas aí nós temos realmente, né, Miriam, ela se separa do acampamento, mesmo sendo curada, de Tzarate, porque Moshe, atendendo o pedido de Aharon, então ele suplicou a Deus, dizendo, né, El na refanalá, por favor, Deus, por favor, cure-a. E Deus a curou. Mas ela teve que se separar porque ela foi contaminada a princípio com Tzaraate. Então ela estava ritualmente impura e ela precisou ser separada do acampamento. E durante 7 dias que ficou ali para cumprir realmente a questão enclausurada, né? Então aí simplesmente aconteceu o quê?
o acampamento não se moveu, permaneceu parado, né? Então, dentro desse aspecto aí, os nossos mestres, né, eles falam que durante os 7 dias de período, né, fora do acampamento, né, Miriam permaneceu, mas honra foi concedida por Deus a Miriam, né? Então, ao ser concedida a honra a Miriam, né, mesmo apesar dela ter sido curada instantaneamente também, mas ela teve que se isolar, né? E qual foi a honra que Deus deu a Miriam, né? Então, por aí é onde que os sábios trazem. Miriam não pecou, ela falhou. Entendeu? Porque se fosse um pecado, então haveria um peso sobre ela. Mas ela falhou. Mas por que ela foi cometida de Tsaraat, então? Porque acontece o seguinte, amados, é uma coisa que nós precisamos entender. Quanto maior for a sua responsabilidade nas coisas de Hashem, que você sente que o chamado de Deus é para tal ação, Deus mais vai, entre aspas, cobrar de você. Então, quanto mais responsabilidade você tem na jornada monoteísta, mais vai ser cobrado de você. Por exemplo, você comete uma falha. Um outro Beneinor, ele comete a mesma falha que você, e de repente você percebe que aparentemente você está sendo mais punido do que aquela outra pessoa que cometeu a mesma falha que você. E aí você fala, mas por que eu tô sendo punido, mas o fulano não tá, ele fez a mesma coisa? Porque o seu compromisso, a sua responsabilidade é maior do que a dele. Então Deus vai exigir mais de você do que dele. Deus vai tratar com ele de uma outra forma, mais branda do que com você. Então, por isso, realmente, uma das expressões, né, que a gente usa, né, eu arrumei uma boa sarna para me coçar. Então, na realidade, né, eu e a Edna, nós conhecemos bem as sarnas que nós arrumamos. Só que nós não temos volta. É daqui para frente. É onde que a gente tem que continuar caminhando. Não temos como regredir, né? Numa oportunidade, quem sabe, um congresso, um seminário que realizarmos aqui na Sinagoga Benei Noa, Bauru e região, né? Quem sabe a gente compartilha de uma forma mais profunda aí algumas das nossas experiências. Então, é uma realidade, amados. Quanto maior for o nosso compromisso, a nossa responsabilidade na nossa jornada monoteísta, mais Deus vai cobrar de nós. Existem vários níveis de compromisso nisso. Por exemplo, uma pessoa que dá de tzedakah para uma causa nobre onde há estudos da Torá. Então ela contribui com a sua doação, a sua oferta, seu dízimo, seja o que for. Certo? E ela sabe, por exemplo, que outra pessoa que tem condições melhor do que ela não faz. Então, de repente, ela fala, puxa vida, né? O fulano não faz, eu sempre estou fazendo tal, né? E parece que ele vai de ventos em popa para frente, parece que eu fiquei estacionado. E aí, então a pessoa resolve, por exemplo, você falar, esse mês eu não vou dar nada, né? Aí, de repente, alguma coisa ruim acontece. Ela fala, puxa vida, mas o fulano não faz, eu só porque não fiz uma vez, por que eu estou sendo punido? Só porque é só uma vez que eu deixei de fazer. É a responsabilidade que você tem. Então tem pessoas que têm um grande compromisso e responsabilidade com a sua tzedakah, independe do valor. Muitas vezes a pessoa fica presa a valor. Deus não está preso a valores. Lembra o que diz o proverbista Salomão? O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada? Essa é a realidade. Então a nossa fidelidade no serviço a Hashem é onde que está o nosso compromisso, a nossa responsabilidade, é a nossa conexão com Deus. Então quando nós chegamos num nível de determinadas situações, nós precisamos estar preocupados de não baixar este nível, porque a cobrança vai vir.
É isso que nós precisamos entender, ok? E outra coisa, no nível que nós estamos, você sempre tem que olhar para frente, o que significa? Nós precisamos crescer mais e não fugirmos do nosso crescimento espiritual, entendeu? Ah, mas Miriam, o seu compromisso era muito elevado, e olha só o que aconteceu com ela. E se eu aumentar o meu compromisso, misericórdia, então o que vai acontecer comigo? Mas o espírito de covardia não faz parte daqueles que estão no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Você não é um covarde. Não pode ser e nem pode pensar em ser. É seguir para frente. Por quê? Porque realmente Deus já mostrou para nós a glória que está por vir. A redenção final com Mashiach. O Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna com Deus. Você vai trocar isso por quê? Com o quê? Então, é nesse sentido que nós precisamos aprender que a recompensa para Miriam também foi muito nobre. Foi grandemente cobrada, mas a recompensa foi grandemente nobre. Por quê? Porque o acampamento não se moveu 1 milímetro, enquanto Miriam não fosse reintegrada ao acampamento. Enquanto ela não foi reintegrada ao acampamento, o acampamento não levantou. Quando Miriam retorna para o convívio da comunidade, então nós vemos aí o verso 15, né? Onde fala que Miriam ficou enclausurada fora do acampamento por 7 dias. O povo não viajou até que Miriam fosse trazida de volta. Verso 16. E então o povo partiu de Hatzerote e eles acamparam no deserto de Parã. Veja a honraria que Deus deu. Ele não permitiu com que a nuvem, que era o sinal de deslocamento do acampamento, ele não permitiu que a nuvem se mexesse, enquanto Miriam fosse reintegrada ao convívio de toda a comunidade. Qual que é a mensagem disso? Tem mais honras para Miriam? Sim, tem mais honra para Miriam. Ou seja, todas as mulheres depois de Miriam têm as honrarias por causa do mérito de Miriam. Porque os nossos sábios dizem que o povo judeu, ele não tem como realmente sobreviver sem a presença da mulher. O judaísmo não tem como sobreviver sem a presença da mulher, a esposa e a mãe. Sem a mulher, o judaísmo não teria chegado onde chegou nos dias atuais e onde chegará nos dias da redenção final, sem Miriam, sem a mulher. E é por isso que os nossos mestres falam que em cada aspecto da vida judaica, especialmente no que diz respeito à educação judaica firme, as mulheres e meninas judias devem realizar este trabalho que a divina providência designou a elas. O exemplo da mulher judia é um exemplo que toda Bat Noach precisa seguir. Com toda a orientação rabínica, obviamente. Ok? Mas é um patamar que a mulher chega, a Bat Noach chega, ela não pode regredir, ela tem que subir, elevar-se. Ela tem que continuar. Ela não pode ficar estacionada e muito menos regredir. É ir para frente, é progredir. Então, esta mesma honraria que está em todas as mulheres judias depois de Miriam, por causa dos seus méritos, é a mesma graça que precisa estar sobre cada Bat Noach, como esposa e como mãe, como permanecendo firme dentro de uma educação judaica, porque a vida Benei Noach, ela é baseada, fundamentada no judaísmo. Nós não criamos uma nova religião. Costumes nossos. Eu não sou judeu, é um costume meu. Mas eu sou monoteísta. Negativo. O monoteísmo com fundamento judaico. Nós não podemos esquecer essa palavrinha.
e orientação rabínica. Então, a orientação do nosso Rav Yaakov Gerenstad, a nossa liderança da Nenua Brasil, aquilo que precisa tanto para os Ben Noah, filhos de Noé, e para as Bat Noah, as filhas de Noé, é sempre com uma orientação rabínica, para que nós não venhamos extrapolar os nossos limites e invadir a competição, né? Aquilo que é da competência, melhor dizendo, do homem e da mulher judia. Mas ombro a ombro, nós estarmos no fundamento judaico e seguindo em frente.